Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Por gentileza, meus irmãos, Evangelho de Lucas. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar na sua casa, pela sua bondade. Capítulo de número 15. Versículo 1 e 2, depois a partir do versículo 11. Todos encontraram? Diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Versículo 11. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém. Glória a Deus. Assim que foi-me feito o convite, o Senhor Jesus colocou essa palavra no meu coração, e durante essa semana relutei um pouco, tentando ver uma outra mensagem, mas essa mensagem martelava no meu coração, e espero que Deus me dê graça para poder transmitir aquilo que Ele deseja. Meus irmãos, o texto que nós lemos, ele nos fala sobre o término de uma parábola que Jesus iniciou a partir do versículo 3 do capítulo 15. E tudo o que permeia nessas 3 parábolas, existe uma palavra que está no cotidiano de cada um de nós. E a palavra que nós vemos que permeia toda essa história é casa. A partir do versículo 3, o Senhor Jesus ele começa a contar uma parábola falando sobre uma ovelha que estava perdida. E o pastor ele deixa as 99 no deserto e vai em busca da sua ovelha perdida. E quando ele encontra a sua ovelha, o versículo de número 5 nos fala que ele se sente jubiloso. Coloca a ovelha nos ombros,
Mas o texto não diz que ele volta para o deserto junto com as outras ovelhas. O versículo de número 6 fala que ele vai para casa. E quando ele está em casa, ele ajunta com os seus amigos e ele festeja, porque ele encontrou a sua ovelha perdida. Mais adiante ele fala sobre uma mulher que perdeu uma dracma, que era uma moeda de um valor considerável. E ela começa a varrer a casa em busca daquela dracma. E ela encontra a dracma que estava perdida dentro da casa. E com isso ela chama as suas amigas e festeja com as suas amigas porque ela encontrou a dracma que estava faltando para ela. Durante esse caminho, Jesus vem e fala também sobre um moço que saiu de casa e se perdeu no mundo. Então aqui nós observamos que a ovelha ela estava perdida fora de casa. A dracma ela estava perdida dentro de casa. E o moço, ele saiu de casa e se perdeu no mundo. E aqui no versículo de número 11, ele começa a falar sobre o texto que nós lemos. Gostaria que você acompanhasse. Que diz assim: um certo homem tinha 2 filhos. E nós vamos nos ater aqui apenas no moço, que nós lemos aqui. O moço, ele passa por 4 fases. A primeira fase, Jesus mostra que aquele moço era feliz inconscientemente. A segunda fase, ele mostra que aquele moço, ele se tornou infeliz inconscientemente. Depois ele percebe que ele era infeliz conscientemente. E depois, quando o pai o perdoa e ele volta para casa, ele percebe que ele é feliz conscientemente. Quando ele está em casa, é aquela velha palavra que nós conhecemos, que diz assim: eu era feliz e não sabia. Era aquele moço que vivia na casa do pai, era feliz, mas de forma inconsciente. E diz o texto que esse moço, no versículo 12, chegou até o pai e disse: pai, dá-me a minha parte da fazenda. A fazenda que ele diz aqui é herança. E a herança nós sabemos que só se dá ou só se reparte quando o pai morre. Mas aquele moço pediu a herança com o pai em vida, demonstrando literalmente, dizendo para o pai: pai, o Senhor não tem valor para mim. Pai, o Senhor para mim morreu. Eu quero viver longe da sua casa. Eu quero viver longe da sua presença. Dá-me a parte que me concede da herança, para eu viver longe de ti. E o texto diz que o pai repartiu a herança e deu ao filho. E o versículo 13 diz que, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu. Uma coisa importante que nós precisamos entender aqui, é que a pessoa, ela não cai da noite para o dia. Quando uma pessoa cai, é porque ela tropeçou antes de cair. Aqui nos diz que poucos dias depois, é o que nós percebemos na vida da pessoa que quer se afastar de Deus. Fica um dia sem vir na igreja, vem no outro. Fica 2 dias sem vir à igreja, vem no outro. Fica 4 dias sem aparecer, aí não começa mais a participar dos grupos, não começa mais a participar das orações, não começa mais a participar do corpo de Cristo, e assim vai se afastando, se afastando, se afastando, até tomar a atitude que ele teve, de ajuntar tudo e partir. E o texto ele vai nos dizer no versículo 13, que ele foi para uma terra longínqua. Uma terra longínqua é um lugar em que ninguém conhecia ele. Ninguém sabia quem ele era, ninguém sabia quem era o pai dele, e muito menos de onde é que ele vinha. E era isso que ele queria: viver afastado do pai,
viver afastado de casa, viver uma vida longe de todos e de tudo. E o que ele viesse a fazer, as pessoas não viessem a lembrar, era ele que fez isso, foi ele que fez aquilo. Então eu vou para um lugar bem longe, para viver a minha vida longe de tudo e de todos. E ali, no versículo 13, desperdiçou a sua fazenda ou herança, vivendo dissolutamente. Dissolutamente significa sem regra, de forma descontrolada. Ele pegou tudo que ele tinha e começou a gastar, segundo as intenções e o desejo do próprio coração, que diz o profeta Jeremias que é enganoso. A palavra de Deus em Provérbios nos fala, diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. E ele queria viver uma vida dissoluta, longe do Pai, porque ele tinha o desejo de sobejar as intenções do coração, para viver de forma dissoluta, descontrolada, sem regra. E foi assim que ele viveu. Versículo 14: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Existe uma coisa muito importante que precisamos entender, é que na vida existem situações inevitáveis, como por exemplo, uma doença que aparece no meio da família, um desemprego. Mas existem situações que acontecem e que é certa que vão acontecer, porque a palavra de Deus, ela é clara nisso. São as consequências que o pecado traz. E a Bíblia não deixa isso sem qualquer tipo de engano. Pecou, consequências ruins virão. Se você está vivendo uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida pautada na palavra, coisas ruins podem acontecer, porque a palavra de Deus em Romanos nos fala que tudo contribui para o bem, para aqueles que amam a Deus, coisas boas, também coisas ruins, mas tudo isso, mesmo que seja ruim, contribui para o bem, para aqueles que amam a Deus. Mas aquele que peca, a palavra de Deus não nos deixa enganado. E o texto diz que ele começou a padecer necessidades. Na necessidade que ele diz aqui, significa que nem os atributos básicos para a própria sobrevivência ele tinha. Necessidades básicas para ele sobreviver ele não tinha mais. É isso que o pecado faz. Ele tira o seu chão. É isso que o pecado faz, ele tira a sua segurança. E é isso que ele estava vivendo agora. Viveu a vida conforme o desejo do coração, mas agora estava debaixo do jugo do pecado, vivendo da maneira como o pecado quer, da maneira como o diabo quer. Versículo 15: e foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Quando ele viu que ele não tinha mais saída nenhuma, ele foi até alguém pedir ajuda. Mas essa pessoa não nos fala que ajudou ele, fala que mandou ele ir apacentar porcos. E a pessoa que vive debaixo do jugo do pecado, ela não tem escolha. Por quê? Porque o termo que ele usa aqui, mandar, significa exigir que se faça. E o pecado, ele não brinca. O diabo, ele não brinca. Se ele fala, faça isso, a pessoa escravizada faz, porque não está liberta. E o único que pode libertar é Cristo.
O diabo coloca uma coleira nele e puxa ele para cá, e puxa ele para lá. Senta, levanta, vem para cá, vai para lá, e ele tem que fazer, porque o pecado tornou-se um jugo sobre o pescoço dele. E o versículo 16, ele nos fala que desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Na situação que ele estava, apacentando porcos por exigência de alguém, ninguém lhe dava nada, ninguém lhe dava absolutamente nada. É isso que o diabo faz. Ele fecha qualquer tipo de brecha, qualquer tipo de possibilidade para algum tipo de solução para as nossas vidas. Quando ele prepara, ele vai e faz. Quando cai, ele faz: agora você vem aqui, no meu pé. Faça o que eu estou mandando. Agora não tem mais jeito para você. Agora acabou. Não tem mais solução nenhuma para você. Agora você está debaixo do meu jugo. Agora você vai fazer o que eu quero, o que eu mando. E não existe nada e nenhuma possibilidade que faça você sair da minha mão. E enquanto ele estava lá, e ninguém lhe dava nada, o texto fala que ele deseja se alimentar do alimento que o porco está comendo. Aleluia. Glória a Deus. E o versículo 17 diz que, tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância? O texto não diz que ele se alimentou, o texto diz que ele desejou. E eu creio que Jesus, contando isso, aquele moço pega aquele alimento na mão, e no momento que ele deseja e que ele vai se alimentar daquilo, a intervenção de Deus vem. E aqui nós observamos a linha que a conversão, que nós entendemos que a conversão faz. Primeiro, ele tornando em si, significa despertou. A palavra de Deus diz que nós vivíamos mortos em nossos delitos e pecados. Se nós vivíamos mortos em nossos delitos e pecados, nós não tínhamos nada para despertarmos, porque estávamos mortos. Somente Cristo tem poder, somente o Espírito Santo tem poder para intervir na nossa morte, para nos despertar, e foi isso que o Espírito Santo fez. Despertou aquele moço. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E o segundo passo, depois de despertar, ele se arrependeu. Quando ele olha a circunstância que ele estava, e ele diz: estou perecendo. E é aqui que não existe portas, que não existe grilhões, que não existem cadeias que impeça o homem pecador de chegar até Jesus, senão o sentimento de arrependimento. Aleluia. O homem pode estar com as suas mãos com grilhões, com os seus pés com grilhões, mas isso não impede de ele chegar até Jesus por causa do sentimento de arrependimento. Aleluia.
E após ele se arrepender, a linha da conversão é essa: tomar uma decisão. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Isso significa conversão. Voltar. Está caminhando para a direção errada, contrária. Então eu vou convergir, eu vou voltar e caminhar novamente para a casa do meu pai. Glória a Deus. E o quarto passo é a confissão do pecado. Depois dele decidir, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Existe uma coisa muito importante que precisamos frisar aqui. O arrependimento nos faz chegarmos próximo a Deus. Mas sem confissão de pecado, não há perdão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Versículo 20: levantando-se, foi para o seu pai. Ele tomou a decisão e foi. Ele se converteu, ele converteu o seu caminho. E quando ainda estava longe, versículo 20, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O texto aqui não diz que quando ele estava longe, ele viu o pai. O texto está dizendo que quando ele estava longe, foi o pai que viu o filho. O texto não diz que o filho correu ao pai, mas o texto diz que o pai correu para o filho. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus não perde os seus filhos de vista. Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 1 e o versículo 5 diz: antes que te formasse no ventre, te conheci. Aleluia. No capítulo 1 do Evangelho de João, a partir do versículo 44, se não me falha a memória, Felipe vai até Natanael e diz: encontramos o Messias, vem e veja. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem e veja. Quando Felipe está vindo, quando Natanael está vindo, diz o texto que Jesus viu Natanael e disse: aí está vindo um homem, um israelita, em quem não há dolo. E ele diz: de onde me conheces? Eu dizer, vem e veja. No momento mais triste da sua vida, eu te vi debaixo da figueira. Deus não perde os seus filhos de vista. Deus está olhando os seus passos. Deus está olhando e observando o seu caminho. Aleluia. Aleluia. Íntima compaixão. Essa palavra íntima, do grego esplaganité, que significa entranhas, está dizendo aqui que a compaixão do Pai, ela é intrínseca dele. O amor do Pai, o amor de Deus não está no objeto amado, o ser humano. O amor de Deus é intrínseco nele, porque Deus é amor. Deus não lança fora aquele que vem a ele. Deus não abandona aquele que retorna para ele. Aleluia. Glória ao nome santo de Jesus. E o termo que ele utiliza aqui, moveu-se de íntima compaixão, ele está dizendo que o pai, ao ver o filho, se colocou no lugar dele. E é isso que move a compaixão, a misericórdia de Deus, colocar o coração na nossa miséria.
E quando ele vê o estado do filho, ele corre para o abraçar e para o beijar. O termo que ele usa aqui é lançou-se ao pescoço dele. Ele não está dizendo que foi um abraço cordial. Oh, meu filho, que falta que você fez, que bom que você apareceu. Não, ele está dizendo aqui, lançou-se ao pescoço. Estava dizendo, meu filho, você voltou para mim, você é meu. E o beijou, e o abraçou, aleluia. E não soltou ele, e disse, você é meu, você é meu. Glória a Deus. Versículo 21 nos fala que o filho disse ao pai, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. E o versículo 22 parece que dá uma ideia de que o pai corta o que o filho está falando. Não vou nem ouvir o que ele está dizendo. Mas o versículo 22, ele nos fala isso, uma coisa ao contrário. O que o pai faz é uma resposta do que o filho está exclamando. O pai fala, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa o melhor vestido e vestilho, ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Quando ele fala ao pai, ele diz assim, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 1, e versículo 18, ele nos fala que dos céus se manifesta a ira de Deus, contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade de Deus em injustiça. Ele está dizendo que Deus, ele está irado, mas a ira de Deus tem uma causa. A causa é as coisas que os homens, impiedade e injustiça, e detém a verdade de Deus em injustiça. A palavra deter significa sufocar. Eles escondem. E a ira de Deus se manifesta por causa de... E ele diz aqui, pai, pequei contra os céus. Os céus que ele diz aqui é Deus. Pai, pequei contra Deus. No texto lá em Romanos, no capítulo 1, 18, nos fala que a ira de Deus se manifesta por causa da impiedade e injustiça. E a injustiça em relação aos homens. E é exatamente, tornei-me ímpio contra os homens, pratiquei justiça, absolutamente conforme os atributos e os desejos do meu coração. Agora, por causa disso, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Glória a Deus. E agora o pai responde ao filho dizendo, traga vestido. Vergonha a Deus. E o que é que Deus está dizendo aqui? Veste a vergonha dele. Glória a Deus. Ele diz aqui, coloque um anel aqui, não é autoridade para sobrepujar outros. O anel que ele está dizendo aqui é aliança. Aliança significa vínculo. Um dia foi quebrado, mas agora ele está formando novamente um vínculo.
A injustiça que foi praticada pelos desejos do coração, foi quebrada a aliança, mas agora Deus está colocando a aliança e fazendo um vínculo de novo, trazendo ele novamente para mais perto. E agora o que falta? Não sou digno. Coloca alparcas nos pés dele. Aleluia. O profeta João, no capítulo 3 de Lucas, nos fala que os escribas e os fariseus foram até ele para perguntar se ele era o Cristo. E ele disse: eu não sou. Ele declara dizendo: eu sou a voz do que clama no deserto. E ele complementa depois dizendo: eu não sou digno nem de me abaixando, desatar as alparcas dos pés dele. Quando ele diz que ele é a voz do que clama no deserto, ele não está dizendo que ele é a voz que está clamando no deserto. Ele está dizendo que ele é a voz de alguém que está clamando. Quem está clamando é Jesus. Jesus está liberando, está clamando, está falando. E a voz é o profeta. A voz, ela não tem como seguir outra direção, senão a intenção daquele que a proferiu. Se Jesus disse: esse aqui é o caminho, é esse que é o caminho. Se Jesus disse: aqui, por aqui está errado, por aqui está errado. Aleluia. E ele não é digno, aleluia, de mudar a direção ao qual Cristo determinou. Alparcas nos pés significa que é todo homem que anda diretamente pela palavra de Deus tem dignidade para andar no mundo. Aleluia. Eu não sou digno de tirar as sandálias dos pés dele. Eu não sou digno de tirar a palavra ao qual ele determinou para que eu falasse. Aleluia. O homem sem Deus anda de cabeça baixa, mas o homem com Deus tem autoridade, vínculo, aleluia, para colocar os alparcas dos pés e andar de forma digna, como a palavra de Deus ordena. Somente a palavra de Deus dá dignidade para o homem pecador andar de cabeça erguida. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele diz aqui que a alegria veio depois que o bezerro cevado foi morto. E ele diz no versículo 24: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Não existe outra solução para o problema do pecado. Aprendemos hoje na escola dominical sobre o progressismo, que agora já está de mão dada com o relativismo. E essa direção tem tomado conta de algumas partes na igreja, relativizando a palavra de Deus. Não é bem assim que a palavra de Deus diz. Não é mais ou menos desse jeito. Mas se a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Aleluia. Se a Bíblia diz que se permanecer no pecado vai para o inferno, vai para o inferno. Aleluia. Como foi falado na escola hoje, a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. E Deus, como Pai, Ele quer que os seus filhos andem em dignidade. Deus, como Pai, quer que os seus filhos andem com prosperidade.
Deus, como Pai, quer ver os seus filhos abençoados, quer ver os seus filhos na direção certa, na direção correta, e é isso que a palavra está falando aqui hoje. Aleluia! Você que está fora, corra para dentro. Você que está dentro, não se perca dentro da casa. Você que está na casa, não vá viver dissolutamente perdido lá no mundo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Efésios capítulo 2, o versículo 1 ao 7 diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes, fazendo a vontade por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, aleluia, que é riquíssimo em misericórdia, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Você está aqui, não é mérito seu. Você ter se arrependido, você ter despertado, nada é mérito seu, nada é mérito meu. Tudo foi Deus que encaminhou, para que assim decidíssemos estar aqui. Mas tudo isso pelo sangue de Cristo. Como eu outrora estava dizendo que o diabo ele fecha qualquer tipo de brecha, de possibilidade para a solução para a sua vida. Mas a única solução para o problema do pecado é crer que o sangue de Jesus tem poder para perdoar todo o pecado. Romanos capítulo 1, versículo 16 nos diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não importa quão distante você esteja, não importa quão fundo você esteja no pecado, na lama do pecado, se você clamar por Jesus, Ele te e a sua vida com sangue, sangue precioso, sangue inocente, sangue carmesim, sangue que purifica pecado. Mas para isso, precisa crer. Para isso, precisa aceitar. Para isso, precisa decidir. Não adianta vir no culto de oração, vir no culto e ao ser chamado para receber oração, vir receber oração e voltar para a vida em que estava novamente. Não adianta, aleluia, Deus não brinca, aleluia. Mas aquele que fica, aleluia, de brincadeira na casa de Deus, não permanecerá na congregação do justo. Apesar de sermos pecadores, aleluia, fomos justificados diante de Deus. Fomos declarados justos. A sentença foi declaração, justificado, não pelo que eu fiz, mas pelo que Ele fez. Aleluia. Glória a Deus. Pelo mundo brilha a luz, desde pendurado lá
pecados carregou e de culpa nos livrou. No sangue que manou do Calvário,